Estamos ao vivo para mais uma live do nosso jejum, 21 dias até que a casa esteja cheia. Aleluia! Hoje é o 18º dia do nosso jejum. Estamos chegando nos últimos dias, mas com uma certeza de que as nossas vidas não são mais as mesmas. Eu não sei, eu não posso falar de todos, mas eu falo ao meu respeito. Eu estou sendo muito abençoado. Eu já tenho realmente vários testemunhos para contar do que Deus está fazendo na minha vida, do que Deus está fazendo na vida de outras pessoas. A minha esposa me mandou um áudio ontem e por alguma ocasião eu não consegui ouvir o áudio. Aí hoje pela manhã, estava aqui no prédio orando, logo depois eu fui para a minha sala e eu fui ouvir o áudio pela manhã. Que áudio encorajador! Como foi precioso ouvir o que Deus fez na vida dessa irmã. Eu quero te fazer uma pergunta aqui. Primeiro, está tudo bem com você? Como é que você está? Saiba que eu tenho orado por você também. Você não está só. Nós estamos orando, nós estamos juntos. E eu quero te fazer uma pergunta. Posso te fazer uma pergunta? Você tem sido abençoado nesse jejum? Você tem um testemunho que você pode contar do que Deus fez na sua vida? Porque tem gente que acha que testemunho é só o seguinte: consegui comprar um carro, consegui comprar uma casa, eu consegui comprar uma fazenda, eu consegui, pastor, pagar uma dívida de tantos milhões, de tantos mil. Não, isso também é um grande testemunho, mas testemunho também é o seguinte: você estava orando por um dom, Deus te deu esse dom, é um grande testemunho isso. Você estava passando às vezes por um processo de tristeza, angústia, indecisões, não sabia o que fazer, e de repente Deus te deu uma direção clara, confirmações no seu ministério, portas que Deus abriu para você. Isso é um testemunho. Você sabe, nós precisamos valorizar aquilo que Deus faz na nossa vida. Quanto mais você valoriza, quanto mais você agradece pelo que Deus tem feito, mais você recebe. Tem muita gente preciosa entrando aqui. Querido Patrick e Rafael, seja bem-vindo. Obrigado a Reviver Elite Eventos também está conosco aqui. Nelsinho, um abraço para você. Lucas, tenho fluído muito nos dons do Espírito. Se você tem um testemunho, manda para mim. Vou colocar aqui meu telefone para você me encorajar. Giovana, 8 Vitória. Juliana também está conosco. Charlene, eu e o meu marido estamos impactados. Glória a Deus. Realmente eu tenho percebido isso. A Charlene e o Esdras, cada reunião aqui na segunda-feira, Deus tem falado com eles de uma forma muito preciosa. É muito bom quando você vê uma nuvem de glória sobre a vida de um discípulo. A Natália está conosco aqui também. Natália, nem posso falar, toda reunião que eu prego eu fico vendo ela chora muito. Glória a Deus, tomara que é um choro de unção, mas eu sei que é. A Fabiane também, esposa do querido pastor Bruno Fernandes, sempre conosco aqui. Marcelo Vasco, um abraço para você, meu filho. Marcelo Vasco, ontem teve um pequeno acidente com ele, por isso que eu estive lá dando suporte, estando com ele, e não foi possível fazer a live meio-dia, mas meu filhão já está bem, graças a Deus, homem de Deus, profeta. Na minha casa, deixa eu ver um testemunho que eu li aqui, da Gláucia, temos agora uma célula. Olha isso aí, é um testemunho, no meio do jejum, uma célula. Pastor Samuel, ontem estive com ele lá na Batista Canaã Church, inauguramos ali o Canaã Mall, um espaço de convivência lindíssimo, aconchegante, realmente um espaço maravilhoso, grande oportunidade de evangelizar e de ganhar muitas vidas. A Alessandra, eu tenho tido os olhos abertos. Isso é um testemunho. Você ter olhos abertos, você não tem ideia do que você vai colher, porque os seus olhos se abriram em todas as áreas da sua vida. Tem muita gente que foi batizada no Espírito Santo nesse jejum, muita gente que ganhou um dom novo. Ganhei um processo que prolongava 2 anos, essa semana. Olha, 2 anos o processo, essa semana. Mateus
boa tarde, pastor. Saudades, o Senhor é uma bênção. Aleluia. Sempre, pastor, o Senhor é um instrumento de Deus. Aleluia. Obrigado. Eduardo está aqui também. Sebastião está aqui também. Estou tomando hoje, viu, Sebastião, aquele energético suco, não sei como é que eu posso falar. Você me deu, estou tomando hoje. Realmente estou gostando, algo muito bom. Felipe Soares está conosco aqui também. Glória a Deus. Adonai, Deus te abençoe. O Elcio também está falando aqui. Você recebeu um testemunho? Eu coloquei aqui o meu telefone. Esse aqui é o meu telefone. Você que faz live comigo aqui, você pode também ter o meu telefone, me mandar mensagens, né? Às vezes contar uma bênção. Eu gosto muito, eu tenho essa característica. Eu gosto muito de receber testemunhos, de ouvir testemunhos, de se alegrar com as pessoas. A Marlene da Videira Divinópolis, obrigado pela participação de vocês aqui. A Silvana também hoje está conosco aqui. Glória a Deus. Ivonete também está aqui, Tainara, Amanda, Reginaldo, muita gente. Vamos mandar essa live para mais 5 pessoas. A Cris Nali está testemunhando que Deus tem dado a ela uma sensibilidade espiritual maior. Isso é precioso. Amanda também conosco aqui, esposa de um querido irmão, está se tornando realmente também um amigo, uma pessoa muito preciosa, o Diogo. Diogo é uma bênção, família preciosa que o Senhor nos presenteou aqui para a Videira Belo Horizonte. Elisete, Deus te abençoe, Elisete. Deus abençoe a sua casa. Marlene, estou sendo muito edificada com essas lives, poderosa. Olha aqui, o irmão Eduardo testemunhando que a filha dele ganhou uma bolsa de 100% na faculdade de psicologia. Tem pessoas me perguntando se domingo agora nós temos culto. Não, de manhã. O nosso culto vai ser no dia 2 de abril. Dia 2 de abril, primeiro domingo de abril, nós teremos o culto 10 horas da manhã na Videira Belo Horizonte. Vou pedir aqui ao vivo, pastor Felipe, para fazer uma arte lindíssima, inspirada aí agora, do culto da manhã para divulgarmos, pastor Felipe. Glória a Deus. Absaí está conosco, Elaine também. Aleluia. Hoje eu quero falar com você da lição desse livro. Esse capítulo que eu vou falar hoje, eu tenho um carinho especial por ele. Hoje nós estamos no 18º dia. Hoje eu quero falar com você, está aí no seu livro, na página 131. Pastor, eu não tenho livro. Você vê, eu estou dando de graça para você aqui na live, as ministrações, mas é muito importante você ter, sabe por quê? Porque quando você tem, você sublinha o livro, você anota as coisas, você depois lê de novo, e é R$25, gente. R$25, você é de fora, você vai pagar mais R$8,90, mais R$9 para você ter o livro, né? Então assim, não tem preço você ter 21 lições que vão edificar a sua vida, 21 lições. Eu posso assim falar para você que são 21 princípios espirituais. Isso aqui é fruto de 23 anos caminhando com o Senhor, de coisas que eu ouvi, que eu aprendi orando, aprendi lendo, aprendi nos livros do pastor Aloysio, aprendi ouvindo pregações de pastores, né, de andando com irmãos. São experiências de vida. Se eu fosse colocar um valor, isso não tem preço. O preço, claro, é para pagar diagramação, capa, a própria, né, fabricação na gráfica, que não é barato. Papel aumentou, papel, as gráficas compram papel em dólar, então muitas coisas de gráfica é em dólar, então não é muito caro, aumentou bastante um livro. E tem a parte também de quem escreve. Mas deixa eu te falar uma coisa, a Elisete está nos Estados Unidos, aleluia, manda mensagem para nós, gente. Vanderly está aqui também conosco, o Arley também está aqui, Camila dizendo que a revelação não tem preço, e a Absaí está testemunhando que esse livro, ele realmente tem sido algo poderoso para a sua vida. Muitíssimo obrigado. Eu tenho um carinho especial com esse capítulo que eu vou compartilhar hoje, sobre irmãos da fé, porque aqui eu não falo de coisas inspirativas, não, eu falo de vivência. Esse capítulo é algo que aconteceu comigo. Deus mostrou isso para mim. Eu precisei
assim, eu precisei de irmãos nesse momento. Sabe, o Irmãos da Fé é a mensagem que Deus me deu. Sabe por quê? É ótimo quando você tem fé para você mesmo. Esse é o padrão. Mas nós precisamos ser honestos. Tem momentos que nós não temos fé suficiente. Tem momento que você não está tão inspirado. Tem momento que você não está talvez tão forte. Então, é nesses momentos que você encontrará pessoas no seu caminho que elas vão ter fé para te ajudar. Sabia disso? Pastor, como assim? É porque às vezes nós precisamos ter um conceito completo da Bíblia. Tem gente que ouve dizendo, você não recebe porque você não tem fé. Mas você sabe, se você estiver ao lado de pessoas que têm fé, se você andar com irmãos que têm fé, a fé desses irmãos, ela vai te ajudar. Eu tenho pedido a Deus para ter fé para mim e ter fé também para ajudar pessoas que estão próximas. Pessoas que às vezes estão andando do lado, que você percebe que ela por algum momento não consegue, está travando uma luta grande. Você sabe, quando a luta é muito grande, as pessoas tendem a tendência de desanimar. Quando a luta é grande demais, alguns às vezes tendem a parar no meio do caminho. E é nessa hora que Deus vai colocar pessoas para te ajudar. Será nessa hora onde você se sente talvez desqualificado, se sente alguém drenado mesmo nas suas energias. Você fala, pastor, não estou conseguindo mais orar pelo meu filho, não estou conseguindo orar mais pelo meu casamento, não estou conseguindo mais lidar com a solidão. É nessa hora que Deus vai levantar pessoas para te ajudar. A Bíblia relata a história de pessoas que receberam o milagre por causa da sua fé. A maior parte é por causa da sua fé. Certa vez mesmo, um cego gritava, o cego de Jericó, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E aí Jesus disse, o que tu queres que eu te faça? Ele, o que eu quero que eu me torne a ver. Jesus disse, então faça conforme a sua fé. A Bíblia diz também sobre o centurião romano, que ele chegou até Jesus e disse, Senhor, meu criado está em casa enfermo, e eu por favor, venha curá-lo. E aí o Senhor disse, não, eu vou com você. Ele falou, Senhor, não precisa. Eu não sou digno nem que o Senhor entre na minha casa, mas eu sou um homem que eu tenho pessoas que estão abaixo da minha autoridade, e eu digo a essas pessoas, vai, eu digo elas vêm, então não precisa nem do Senhor ir lá, só envia uma palavra. O que é isso? O Senhor parou e falou, olha, nunca vi uma fé como essa. A mulher cirofenícia também, que estava desesperada pela sua filha. Você sabe, há muito poder no clamor de um pai e de uma mãe quando ele clama pelo seu filho. Eu não sei se tem alguém aqui clamando por filho, mas eu quero dizer para você, eu quero hoje alimentar a sua fé dizendo que Deus ouve a sua oração, Deus ouve o seu clamor, e eu quero declarar que você vai ter resposta da sua oração. E a Bíblia então diz que essa mulher vai atrás de Jesus e Jesus diz para ela, não é bom deixar o pão dos filhos? E aí ela diz, pois é, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da sua mesa. Jesus diz, mulher, grande é a tua fé. Então eu estou falando de 3 casos que as pessoas receberam por causa da fé delas. Mas eu quero mostrar algo para você hoje, de uma pessoa que recebeu um milagre. Sabe por quê? Não foi por causa da fé dele, foi por causa da fé dos seus amigos, foi por causa da fé dos seus irmãos. Você é abençoado só por estar num ambiente onde tem fé. Você é abençoado só por participar de um lugar onde as pessoas têm fé. Talvez você se encontre num momento onde você não tem fé para lidar com aquilo, mas não tem problema. Deus é tão misericordioso, Deus é tão amoroso. Só o fato de você estar próximo de pessoas de fé, você também vai receber. Marcos capítulo 2, a palavra do Senhor diz assim, dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum. Se você observar, Jesus gostava muito dessa cidade. E logo correu que ele estava em casa. Ficaram sabendo que ele estava em casa. E a Bíblia diz então que muitos afluíram para ali, tanto que
nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. O Senhor estava anunciando a palavra para eles, e a casa foi rodeada de gente. E aí a Bíblia diz que alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. 4 homens. E a Bíblia diz: e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente, vendo-lhes a fé. Isso é o que me chama a atenção. O Senhor não, em todos os outros 3 casos que eu acabei de falar com você, o Senhor elogiou a fé da pessoa, mas aqui foi diferente. Aqui o Senhor elogiou a fé dos amigos, dos irmãos, vendo-lhes a fé. A Bíblia diz: Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Você sabe, aquele homem era paralítico, mas o Senhor começou com o pior de todos os males. O pior de todos os males não é a paralisia. O pior de todos os males não é a doença física. O pior de todos os males tem um nome: é pecado. Apesar que hoje está se criminalizando, né? Os meios de comunicação, principalmente essa semana, estão efetivos em perseguir, e literalmente estão assim perseguindo mesmo aquilo que se chama de pecado. Nós estamos vivendo uma geração doente, mas a pior doença dessa geração não é a doença física, mas é a doença espiritual, porque eles estão chamando de pecado doença. Daqui uns dias você vai ter que conviver com um pedófilo, onde ele não vai ser considerado como um abusador de criança, mas tadinho, coitado, é porque ele tem uma doença, ele sente atração por criança, ele não é culpado disso. Mas isso é tudo uma mentira. Pecado é pecado. Pecado é algo que nós fazemos contra Deus e contra nós mesmos. Amanhã não vai ter mais nada que se chama de pecado, porque aquele que vai deitar com outras mulheres, a mulher, sabe, você não vai demorar muito para a vítima ser processada dizendo que ela abandonou o marido, que está dormindo com 4 outras 5 mulheres. Por quê? Não, ele não tem pecado, ele tem um distúrbio, ele tem um problema, que ele não pode ter só uma esposa ou só um marido, ele tem que deitar com outros. Essa é a geração. Ela está caminhando para a preparação do anticristo. Mas eu creio que no meio dessa geração, se onde abundou o pecado, vai superabundar a graça. Se tem uma geração muito pervertida como essa, Deus vai levantar a geração mais santa, mais consagrada, a geração de homens e mulheres que vão temer a Deus. Mas não é meu propósito falar disso. Mas você vê, Jesus, sabendo que ele era paralítico, a primeira coisa que Jesus disse foi: perdoados estão os teus pecados. Sabe por quê? Onde tem perdão de pecados, tem cura. Onde tem perdão de pecados, tem milagres. Se você quer ter milagre na sua célula, se quer ter milagre na sua igreja, se quer ter milagre na sua casa, medite sobre o perdão dos pecados. Aonde tem perdão de pecados, tem milagres. Onde tem perdão de pecados, tem paralíticos sendo curados, pessoas sendo restauradas. Por isso nós temos que falar mais sobre o perdão de pecados. Porque quando falamos sobre perdão de pecado, nós estamos exaltando o poder do sangue. Nós estamos exaltando aquilo que Cristo fez lá na cruz por nós. Nós fomos comprados, nós pertencemos a Ele. E você não foi comprado por um preço de sangue de animal, não. Você foi comprado por um alto preço. Você sabe, cada coisa tem um valor que foi pago por ela. Esse suporte que segura o celular tem um preço, mas o meu celular tem um outro preço. E o meu carro tem um outro preço. E a minha casa tem um outro preço. Então deixa eu te falar, e você tem um outro preço. Qual o preço que você tem? É preço de sangue. Foi pago um alto preço lá na cruz do Calvário. Cristo Jesus preferiu morrer por você do que, sabe, viver sem você. Hoje nós fomos comprados, pertencemos ao Senhor. Não somos deste mundo, estamos aqui apenas de passagem. Nós temos um dono, nós temos um Senhor. Por isso nós devotamos a Ele toda a reverência, toda a nosso louvor e adoração a Ele, porque nós pertencemos a Ele.
Então, deixa eu te falar, tudo começa com o perdão de pecados, mas não é sobre isso também que eu quero falar. Eu quero falar sobre os irmãos da fé. Sabe quem são os irmãos da fé? São aqueles que conduzem. Você sabe, nós não salvamos ninguém, não tem o poder de salvar ninguém, mas nós conduzimos pessoas para serem salvas. Você não faz milagre, eu não faço milagre, mas nós conduzimos pessoas para ter um milagre com Deus, para ter a sua história com Deus, melhor dizendo. Nós não somos o milagre, mas nós conduzimos pessoas para ter um milagre. Aqueles homens conduziram aquele paralítico. Deixa eu te falar uma coisa, se dependesse daquele paralítico, ele não seria curado. Sabe por quê? Porque ele não podia andar, ele não podia ir até Jesus, mas aqueles amigos levaram, conduziram ele até Jesus. Você sabe, tem muitas pessoas que são paralíticos espiritualmente falando, que se depender delas, elas nunca vão a um culto, se depender delas, elas nunca vão a um encontro, se depender delas, elas nunca vão a uma célula, mas você vai conduzir essas pessoas. Nós vamos fazer aqui sábado no prédio da Videira, às 14 horas, a tarde da esperança. Para quem é a tarde da esperança? Para aqueles que já perderam a esperança, que já estão enfrentando uma enfermidade há muitos anos. Nós queremos falar para eles de uma mulher também que um dia sofreu com uma doença há 12 anos, mas ela não perdeu a esperança e ela foi curada. Esperança também para aqueles que estão travando uma luta muito grande. Quero falar para eles sobre Jó, que perdeu emprego, perdeu filho, perdeu bens, mas teve um dia que a sua esperança foi restaurada e Deus restituiu tudo a ele. Queremos falar de esperança para aquele também que perdeu um ente querido, que parou no meio do caminho. A Bíblia conta a história de um homem também, que ele perdeu um filho e ele ficou no vale da dor. Ele não conseguiu superar, não conseguiu sair dali. Eu quero ajudar você a ter esperança. Sábado, 14 horas aqui na videira da Praça da Bíblia, na videira Belo Horizonte. Olha eu falando da Praça da Bíblia, porque um irmão apareceu aqui. Então deixa eu te falar, nós somos aqueles que conduzimos pessoas para ter um milagre. Tem gente que é paralítico espiritualmente falando, ele está atrofiado, ele não tem iniciativa, ele não consegue sair da sua casa, não consegue sair do seu trabalho, mas eu creio que nesses dias, Deus vai usar você para conduzir essas pessoas para ter uma experiência com Deus. Você sabia que você pode conduzir pessoas para ter um milagre? Nós somos uma igreja de sacerdotes. O sacerdote é aquele que vai até Deus, mas o sacerdote é aquele também que conduz pessoas até Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu oro por você hoje, para que os seus olhos sejam abertos, para que você possa ter entendimento da importância que você tem aos olhos de Deus. Jesus acredita em você, que os seus olhos também sejam abertos hoje, sabe para quê? Para que você possa conduzir pessoas para ter um encontro com Deus. Aqueles homens não mediram esforços, aqueles homens literalmente disseram: esse amigo vai ter um encontro com Deus, esse amigo vai ter um encontro com Jesus, e nós seremos parte desse milagre. Eu tenho uma frase que eu gosto de dizer, eu digo isso: eu não faço milagre, eu não sou milagre, mas eu conduzo pessoas para receber um milagre. Eu não faço milagre, você não faz milagre, mas nós podemos conduzir pessoas para ter um milagre, para ter uma experiência. Aquele paralítico, ele não tinha força, ele não tinha meios de sair da sua casa para ir até Jesus, mas ele tinha amigos, e a fé desses amigos foi suficiente para conduzi-lo para ter um encontro com Jesus. A segunda característica dos amigos de fé é que eles são aqueles que enxergam solução onde outros estão vendo só problema. Você sabe, a Bíblia diz que quando eles chegam com um paralítico, a porta já tinha cheia de gente, tinha uma multidão. A Bíblia não diz que tinha centenas de pessoas, a Bíblia diz que era uma multidão. É o que você vê às vezes em portas de estádios,
às vezes em shows, às vezes até em grandes eventos, uma multidão de gente. Quando as pessoas querem descrever uma quantidade grande de gente, ele diz, ali tinha uma multidão de pessoas na calçada, uma multidão esperando pelo cantor, ou até mesmo quando perde alguém, uma multidão já aguardava o corpo chegar para o velório. Essa é a descrição quando tem muita gente. Aqueles amigos chegaram ali e se depararam com uma multidão de gente. Sabe o que eu louvo a Deus? É que quantas pessoas chegam no nosso meio e nós temos disposição para resolver problema que não é nem nosso. Enquanto alguns só enxergam problemas, o Senhor nos dá a graça de enxergar a solução. Aqueles homens subiram, tiveram a ideia de subir no telhado e remover as telhas e descer aquele homem numa maca. Isso envolve disposição, gente. Por isso eu falo para você, nós achamos que nesse trabalho de ajudar vidas, de salvar vidas, não envolve o esforço físico. Envolve pensar, às vezes você cansa. Eu estou chegando muito renovado, muito cheio do Espírito, muito alegre. Mas, se você observar na minha live de ontem, você vai perceber, estou cansado. Fisicamente eu estou cansado. Porque cansa. É mentira você dizer que não cansa. Não cansa. Eu estou no ritmo de viagens, de, escrever livros, aconselhamentos, reuniões, jejum, oração, lives. Sim. Domingo, eu estou num ritmo de sábado, eu viajei, fui em Divinópolis pregar, e cada vez que você prega um assunto diferente, exige da sua mente, do seu corpo, você pensar, ter raciocínio claro. Aí sábado eu tomei uma decisão, aí fui ministrar para apresentar um obreiro lá em Divinópolis, um assunto, depois saí, fui aconselhar um irmão, depois saímos, fomos conversar com um casal, no outro dia de manhã fui preparar a palavra. Horas antes de entregar a palavra, tive que preparar uma outra palavra. Domingo teve culto, e tinha muita resistência espiritual no culto, muita resistência na vida dos irmãos, por isso o ambiente estava muito pesado, muito difícil, exigiu mais esforço. Ministração domingo. Segunda-feira, live, oração de manhã, 6 horas da manhã, depois live meio-dia, depois à noite, reunião, unção de Deus, presença. Depois terça-feira, quase 4 horas em pé dando aula. Você cansa fisicamente, mas você sabe, todas as vezes que eu estou fazendo isso, eu estou trazendo solução a um problema. E eu nasci para fazer isso. Eu tenho alegria. Eu fico feliz porque você vê na igreja que os irmãos se envolvem às vezes com um problema que é do outro. Você sabe, aqueles 4 amigos, o problema não era deles. Eles não estavam levando uma filha doente, eles não estavam levando talvez a esposa, eles não estavam talvez levando alguém enfermo, eles estavam levando um amigo. Eles colocaram, o coração por uma causa que não era deles. Quando você anda com homens de fé, com mulheres de fé, com gente de fé, eles vão trazer solução onde talvez você está vendo seu problema. Eu fico vendo mesmo, tem irmãos que estão no nosso meio e sofrem por coisas assim, tão banais, tão assim, não precisava sofrer. Se ele fosse mais humilde para aprender com os outros membros que já passaram por isso, ou que são pessoas experientes, eles não estariam sofrendo isso hoje. Sabe por quê? Os amigos da fé, eles conseguem enxergar a solução onde outros só enxergam problema. Se dependesse da energia, da criatividade do paralítico, talvez ele nunca seria curado. Mas glória a Deus por aqueles amigos da fé. Terceira coisa que eu posso ver nesse princípio, nesse milagre, é que eles foram precisos. A Bíblia diz que eles descobriram o eirado no ponto correspondente. No versículo 2 de Marcos 2, a Bíblia diz que Jesus estava ensinando. Como que aqueles amigos descobriram o lugar certo onde Jesus estava? Como que foi? O Senhor me mostrou, sabe como? O Senhor falou assim comigo: a fé
vem pelo o ouvir a palavra de Cristo. Jesus estava na casa. Como que aqueles amigos descobriram o lugar onde Jesus estava? Eu acho que primeiro eles subiram e eles colocaram o ouvido para observar onde estava saindo uma voz. Aí eles falaram, é aqui. Aí os que estavam lá embaixo falaram, como que você descobriu que é aí? É porque eu estou ouvindo ele falar, mas só ouvir não é suficiente. Não, quando ele fala, o meu coração aqueceu. Pode tirar as telhas aqui, ó, porque é aqui o lugar. Sabe o lugar que você recebe fé? É quando você ouve a palavra de Cristo. Tem uma pessoa falando assim, pastor, eu preciso falar isso para o senhor e até nem quero que o senhor guarde seu coração. Eu falei, tá bom, vou guardar. Ela falou assim, pastor, eu tenho ouvido as lives, eu tenho falado assim, ó, não, essa de hoje superou. Eu não acredito que amanhã vai ser tão bom não. E ela falou assim, pastor, cada palavra, cada vez que você faz a live, parece que eu sou mais alimentada. Eu sinto a presença de Deus dentro do meu quarto, eu choro. Teve uma pessoa que disse que chorou 30 minutos depois que a live acabou. Ela mandou uma mensagem de áudio e chegou até mim um áudio. Ela falou assim, pastor, eu estou tendo dificuldade para falar, porque eu fico lembrando das coisas e eu choro. Sabe por quê? Em mim mesmo não existe esse poder, mas é porque eu estou falando de Cristo, eu estou falando de perdão, eu estou falando do quanto Ele te ama, eu estou falando que Ele se importa com você, eu estou falando que Ele acredita em você. E quando você ouve Cristo, o seu coração aquece. Eu falo para você, tem dia que eu estou cansado, às vezes tem situações que eu tenho que resolver antes de chegar até aqui, não é fácil, problemas, mas quando eu sento aqui, quando eu começo a falar com você, parece que, sabe, esse lugar se torna tão permeado. Eu sinto assim uma nuvem de glória me cercando aqui, ó. Sabe o que é isso? É porque nós estamos ouvindo falar de Cristo. Quando ouvimos falar de Cristo, fé é liberada no nosso coração. Os amigos da fé, os irmãos da fé, são aqueles que são precisos. Eles ouvem o Evangelho, eles ouvem Cristo e eles são tomados de fé. Aleluia! Você está cheio de fé aí agora? Se você está recebendo fé, aperta esse coraçãozinho, escreva alguma coisa para mim aqui, por favor. Fala assim, eu estou recebendo, escreve aí, todo mundo a mesma coisa, eu estou recebendo fé. Escreve aí. Exatamente, uma nuvem de glória. Você está recebendo fé? Então escreve aqui alguma coisa aqui nos comentários, aqui embaixo, aqui, ó. Aqui embaixo, escreve aí nos comentários. Quando o pão é compartilhado, os olhos são abertos. Pastor José Geraldo, da Videira de Ibirité, um homem de Deus, um abraço para você, obrigado pela sua mensagem de encorajamento hoje pela manhã. Eu estou recebendo. Quem mais está recebendo? A Vânia, a Alessandra, o Roger Magno, Pastor Rubens, estará conosco na conferência, ele é a equipe de louvor abençoada de Goiânia, da Orvalho. Eu estou recebendo Luciano, Ruimar, Amanda, aleluia, R10 Tecnologia, eu estou recebendo, aleluia, Elisete lá dos Estados Unidos, Jesus, aleluia, Reginaldo também, o Rafael lá do Rio de Janeiro, meu amigo, abraço para você, a Emily também, a Carla, fonoaudióloga, uma irmã da nossa igreja que eu recomendo o trabalho dela, glória a Deus, pastor Felipe, Patrícia, esposa do querido pastor Fernando, um abraço para você, Patrícia, para toda a sua casa, vocês são preciosos, aleluia. Viviane, estou recebendo também, Dedim Barbosa também está aqui, bom brigadeiro, glória a Deus, aleluia. Eu não pude me conter, eu tenho que falar essas glória a Deus aqui, aleluia, porque eu estou recebendo fé, estou sendo tocado, cheio de fé, porque nós ouvimos essa mensagem, isso desperta fé no nosso coração, o Espírito do Senhor está movendo dentro de você. Sabe qual que é a quarta característica daqueles que são cheios de fé, que são os irmãos da fé? Você sabe, escuta o que eu quero te falar aqui agora. Tem momentos que você é o paralítico, mas tem momentos que você é o irmão da fé. Na igreja isso acontece, isso muda. Tem momento que você é carregado,
Vai ter momento que você carrega. Eu também precisei ser carregado, vou te contar daqui um pouco. A quarta característica dos irmãos da fé é que eles são tomados de compaixão, de encargo. Aquele paralítico foi curado, mas não foi por causa da fé dele. Jesus diz, vendo-lhes a fé. Jesus viu a fé, sabe de quem? Dos amigos, porque eles eram cheios de compaixão. Eles acordaram de manhã dispostos a levar o amigo dele para ter um encontro com Jesus. O que você é capaz de fazer para levar uma pessoa a ter uma experiência com Deus? Você tem ideia de que tem gente que vai receber um milagre e essa pessoa vai receber um milagre por causa de você? Alguém te falar assim, nossa, que bênção, que milagre, essa pessoa vai dizer, não tem nada a ver comigo não. Foi alguém que me ajudou. Se não fosse essa pessoa ter pegado na minha mão, ter vindo fazer uma visita, no dia que eu perdi alguém, ele veio aqui, ele orou comigo, ele me abraçou, ele me mandou uma mensagem, ele parou o carro dele na porta da minha casa, ele entrou dentro do meu quarto o dia que eu estava depressivo, e ele disse, eu não saio daqui enquanto você não sai desse lugar. Ele me ajudou, até mesmo coisas práticas, me ajudou ali, vestir uma roupa, tomar um banho, sair para comer uma comida. Ele fez isso. Foi tomado de encargo. Encargo, compaixão é você fazer aquilo que ninguém te mandou. Você sabe, boa parte das pessoas que trabalham, que têm um horário, elas batem ponto. Elas trabalham um horário. Eu vou falar para você, eu não tenho essa questão de horário. De manhã eu oro, aconselho. À tarde mesmo vou se reunir com 2 pessoas. À noite tem um evento para eu ir. Eu não fico computando minhas horas, quantas horas. Fora os aconselhamentos no celular, fora as ajudas. Sabe por quê? Eu sou tomado de compaixão. Eu amo o que eu faço. A maior parte dos problemas que eu resolvo não são meus. Eu não tenho problema no meu casamento, não tem mesmo. Eu não tenho problema com os meus filhos. Nós não somos uma família perfeita, mas vou te falar, somos uma família linda, harmoniosa, feliz. Eu não estou enfrentando problema financeiro. Eu não tenho problemas de ansiedade. Eu não estou sofrendo nada disso. Te digo, eu vivo em paz. Mas eu sempre estou envolvido em problemas. Mas não, a maior parte é dos outros. A maior parte é trazer solução, é ajuda. Sabe por quê? Porque eu sou tomado de encargo. Aqueles amigos foram tomados de encargo para ajudar aquele paralítico. Sabe qual que é a quinta coisa que eu vejo nesse texto? Os irmãos da fé são aqueles que têm convicção de que estão fazendo a coisa certa. Tem dia que é difícil, tem dia que é mais difícil, mas quando você acorda de manhã e você diz, está difícil hoje, mas eu tenho convicção que eu estou fazendo a coisa certa, eu tenho convicção que eu estou cuidando das pessoas, eu tenho convicção de que eu fui chamado para fazer isso, tenho convicção, estou no lugar certo, fazendo a coisa certa. Eu estou no lugar certo, fazendo a coisa certa. Eles são tomados de convicção. Por isso que eles não desistem. Por isso que eles não param no meio do caminho. Você sabe, como eu disse, vou finalizar dizendo isso para você. Se você tem a convicção que você está fazendo a coisa certa, não pare. Continue ajudando. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 6, ajudai a todos, principalmente aos da família da fé. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo nós ceifaremos. Não canse de fazer o bem. Invista. Ah, pastor, mas eu falo para ele, parece que não me ouve, é assim mesmo, continua falando. Continua investindo. Esses dias eu fiquei um pouco triste com um grupo de pessoas, porque às vezes eu mando mensagem e não me dão retorno, às vezes eu queria que eles estivessem perto, mas ignora. Aí o Senhor falou, por que você está mal? Você está querendo buscar retorno? Eu falei, sim, Senhor, sou muito honesto com Deus. O Senhor falou, não fica não. Sabe aí esse que você sente que ele te ignora, que ele não dá muito moral para você, você só quer fazer o bem para ele? Continua,
Quando ele te pediu uma mensagem, dê 2. E é o que eu tenho feito. Não tenho negado nada para ninguém. Me pede uma mensagem, eu mando. Me pede algo, eu mando. Você tem um contato do fulano de tal para resolver uma coisa? Está aqui, meu irmão. Pede oração? Nem pede. Às vezes eu vou lá e gravo e faço. Sabe por quê? Porque eu tenho convicção que eu estou fazendo a coisa certa. Eu tenho convicção que eu estou fazendo a coisa certa. Sabe por que nós desanimamos às vezes? E queremos parar? Porque às vezes está nos faltando um pouquinho de convicção de que estamos fazendo a coisa certa. Sabe por que aqueles paralíticos não desistiram? Eles chegaram e encontraram a porta cheia. Eles poderiam ter dito: vamos fazer o seguinte, amigo, vamos voltar outro dia, né? Está cheio demais. Mas tinha dentro daqueles caras um espírito de não desistência. Tinha dentro daqueles caras um espírito de gente convicta, de gente leal. Tinha dentro daqueles 4 amigos, daqueles caras, tinha dentro deles um espírito de perseverança, de resiliência. Um daqueles falaram: então vamos lá, olha pelo fundo da casa. Eles olharam: não, está cheio também. Olha pelo lado: não, está cheio também. Aí alguém disse: eu tive uma ideia. O outro falou: que ideia que é? Vamos subir no telhado. O outro disse: cara, que loucura que é essa? Aí o outro disse: cara, é isso mesmo, vamos embora. Vamos embora. Aí aqueles 4 talvez discutiram a estratégia melhor. A Bíblia não conta a história de outras pessoas que foram curadas. Pode ser que sim, pode ser que não, mas conta do paralítico. Sabe por quê? Porque quando você tem convicção que você está fazendo a coisa certa, você faz coisas que as pessoas às vezes nem tiveram ideia, mas você teve, por causa da sua convicção. Você é tomado de encargo. A minha mulher, o tempo todo, ela está lá em casa comprando uma coisa, comprando uma Bíblia, comprando uma arte nova, comprando um cenário novo. Não tem uma semana, ela vê uma promoção de Bíblia, ela quer comprar para as crianças, tudo. Aí eu fiquei pensando assim: quem é que pede para ela fazer isso? Quem que cobra dela fazer isso? Ela está recebendo para fazer. Hoje a nossa igreja aqui não tem condição de pagar um salário para ela. Ela não reclama, não murmura, não pergunta quanto que recebe, nem se está recebendo, nem preocupa, mas ela está o tempo todo lá. Sabe o que ela faz? Porque ela tem convicção que está fazendo a coisa certa. Ela faz além. Fizemos um encontro agora, a equipe dela também vendo o mesmo espírito, do mesmo jeito. Um conseguiu um suco, o outro conseguiu outra coisa, o outro conseguiu outra coisa, o outro foi lá, ninguém pediu, pegou o carro do marido, foi lá e comprou umas lembrancinhas. Sabe por quê? A convicção está fazendo a coisa certa. Mas nós temos gente ainda, infelizmente, que ele faz só o que é pedido. Se aqueles caras tivessem desistido, nós nunca teríamos essa história hoje para contar. Se aqueles 4 amigos tivessem desistido, aquele paralítico teria voltado para casa sem receber o milagre. Mas sabe de uma coisa? Aqueles camaradas acordaram de manhã decididos a levar aquele amigo para ter um encontro com Deus, um encontro com o milagre, e eles falaram: nós saímos daqui, nós só vamos voltar com ele completamente curado. Quando você decide servir, quando você decide amar, quando você decide ter convicção que você está fazendo a coisa certa, dinheiro não vai ser problema, recurso não vai ser problema, circunstância não vai ser problema. Se não tiver um caminho, Deus vai criar um caminho para você. Se não tiver um meio, Deus vai criar um meio para você. Se não tiver uma situação, Deus vai criar. E se você se deparar com o mar, Ele vai abrir o mar para você passar. E se você tiver que nesse momento de investir, de ajudar, de fazer, passar pelo fogo, o fogo não vai queimar você.
Você vai ter as maiores experiências da sua vida quando você decidir servir com encargo, com zelo, com amor, sabe, com convicção. Sabe onde estão as melhores ideias? Quando você decide solucionar o problema dos outros, quando você decide ajudar a outros. Deus te abençoe, viu, Andréia, nesse processo de parto, de recuperação. Que você possa desfrutar de graça nesse momento, do seu resguardo, que você possa mesmo sentir a presença de Deus aí onde você está agora. Eu termino contando um testemunho para você. Nesses 23 anos servindo a Deus, na maior parte das vezes, eu fui e eu tenho sido desses 4 amigos da fé. Tem muita gente que eu já ajudei a se levantar. Caíram, eu levantei, ajudei moralmente. Alguns eu ajudei com dinheiro, com conselho. Outros eu parei o carro lá na porta da casa dele. Teve um dia que um irmão falou mesmo. Ele é um homem de Deus hoje. Não vou dar nem dicas não, senão você pode ir. Mas apesar que ele está em outra cidade. É um pastor de uma igreja hoje maior até do que a que eu estou pastoreando. Maior do que a minha aqui. Mas teve um dia que a mulher dele me ligou desesperada. Que ele estava numa crise tão violenta, que ele falou: hoje eu vou desistir. Aí eu liguei para ele, não me atendeu. Liguei, não me atendeu, liguei. E aí ele já me atendeu grilado. O que é? Você não vai desistir? Eu falei: onde você está? Não vou falar não. Eu falei: onde você está, rapaz? Eu sou seu irmão, sou seu amigo. Onde você está? E eu estou te ligando em nome de Jesus. Fala para mim onde você está. Eu estou em tal lugar, mas não adianta não que eu desisti. Eu falei: beleza. Você desistiu? Desisti. Quero dizer para você que você vai ser meu amigo. Eu só estou indo aí. Peguei ele, pus dentro do meu carro. Naquele dia nós rodamos mais de 5 horas. Falei para ele, não briguei com ele. Falei para ele: você quer desistir? Quer? Tá bom, só estou aqui com você também. Ele falou: estou querendo desistir até do meu casamento. Falei: não tem nada não. Vou continuar sendo seu amigo. E aí ele foi amansando, né? Que estava igual um touro bravo mesmo. Ele foi ficando calmo, ele foi ficando tal. Depois eu entrei, abracei ele. Falei: deixa eu te falar. Eu já passei por isso também, vontade de desistir. Vamos fazer o seguinte? Vamos deixar para você desistir amanhã. Vamos voltar para sua casa. Vamos orar junto. Oramos. E até hoje está casado. É um pastorzão. Tem uma igreja abençoada. E sabe o que eu fico feliz? Eu pude ser um dia um irmão da fé. Carreguei ele. Mas você sabe, há 2 anos e meio atrás eu passei os piores dias da minha vida. As piores crises. Tive problemas graves de saúde, no Covid mesmo, fiquei mal. Eu não sou de ficar falando coisas para as pessoas, então até os mais próximos nem me abri. Outros tipos de problema que desenvolveu por causa do Covid. Eu desenvolvi um problema que eu não conseguia dormir. Teve um momento que tinha que tomar remédio para dormir. E eu falo: poxa, eu carreguei tantas pessoas. E porque eu tinha bronquite, atacou muito o meu pulmão e as minhas costas, me faltava ar para falar. Eu ficava o dia todo em silêncio. Aquilo era angustiante. Porque quem me conhece sabe o quanto eu falo. Às vezes eu falo até demais, tem hora que eu tenho até que vigiar. Perceba, se eu fico olhando meus pastores na reunião, eu falo: será que esses irmãos não estão enjoados de mim, não? Porque eu falo tanto no ouvido deles o tempo todo. E aí, você sabe, e eu tento ficar em silêncio. Naquele dia eu entendi essa pregação, que tem momentos que você é o amigo da fé, mas tem momentos que você é o paralítico. Você precisa de gente para te carregar. Vários irmãos me ajudaram nesse tempo. Vários irmãos ligavam para mim, pastor Fernando lá de Uberlândia, pastor Rafael também, vários amigos, pastor Walter, a Roberta. Um dia fizeram uma comida, porque eles sabiam que eu gostava de arroz com piqui e frango. Eles fizeram e milho e levaram para mim. Lá na porta, com Covid, eles foram lá na porta levar para mim a comida. Teve um irmão, Paulo Messias, nunca esqueço dele.
Minha mãe estava na UTI, meu irmão na UTI. E eu estava num momento difícil. Teve dias que eu fiquei 2 noites sem dormir. Eu não estava perturbado. É porque a Covid, ela atacou essa área da minha vida. E você sabe, é muito ruim você querer dormir e não conseguir. Eu tive compaixão de muita gente a partir daquele dia. Tive e adquiri assim, uma consideração e uma admiração por quem passa por isso e continua. A Ludmila aqui é uma pessoa muito preciosa, prima da minha esposa, que a gente tem um carinho especial por ela. Ela disse: você me ajudou a não desistir só de ouvir sua pregação. Obrigado por ouvir isso. Obrigado, me tocou muito. Foi precioso ler isso aqui. Você sabe, eu desenvolvi esse encargo de orar por pessoas com problemas emocionais. E quem me conhece sabe que eu tenho prazer em servir na minha família. Eu sirvo de várias maneiras. E eu agora estava deitado, sentado. Fiquei isolado na minha casa. A Laísa ficou num quarto, eu fiquei no outro quarto. Às vezes ela descia para comer, eu saía, depois descia. Muito ruim aqueles dias. Não conseguia orar, não conseguia ajudar minha mãe. Eu visitei centenas de pessoas na UTI, já ajudei a orar. No dia que a minha mãe foi para a UTI, eu não pude entrar lá para orar por ela. Nesse dia, sabe quem Deus levantou? Pastor Paulo Messias, lá de Goiânia. Ele tem esse ministério de orar. Eu falei para ele é um irmão da fé. Sabe o que aconteceu? Paulo Messias gravava todos os dias 2 orações. Ele começava assim, ó. Pastor Francisco Vasco, você é homem de Deus. Você está passando por isso, mas você vai superar. Eu estou aqui hoje para dizer que você é amado, para dizer que você é perdoado, que nós estamos juntos. Eu quero orar por você. Ele orava. E aquela oração me tocava, lágrimas escorria. Aí eu ouvia ela depois de novo. À noite, querendo dormir, eu ouvia ela. Não conseguia. Aí à noite ele mandava outra oração. Quantas pessoas? Pastor Rubim também se preocupou. Irmãos mandando ofertas para mim, me ajudando. Tanta gente preciosa. Tantos irmãos. No dia que a minha mãe partiu, sabe de uma coisa? O cemitério estava cheio de gente, de irmãos que foram lá me abraçar. Eu falava: irmão, não precisa você vir. Eu saí do Covid agora, minha mãe morreu do Covid, que constrangedor, talvez você... Pastor, estamos juntos. Naquele dia, pastor Francisco Vasco não era o irmão da fé. Pastor Francisco Vasco estava sendo carregado pelos irmãos da fé. Quantas vezes pastor Aloísio, sem saber, me carregou com palavras, aconselhamento. Teve um dia mesmo que eu estava numa situação difícil, travando uma guerra, uma luta, marquei com ele, ele falou: ô querido irmão, vou te atender. Sentei lá e falei: o que eu posso te servir? Sentou comigo no sofá, bateu na minha perna, falou: estou aqui, pode falar. Falei com ele, ele falou: não, Francisco Vasco, não é assim não, estou aqui para te ajudar. Conversou comigo, me abraçou. Eu saí da sala parecendo um adolescente de 17, 18 anos, cheio de vigor, motivado. Então, não fica acusado quando você estiver mal, não. A pastora Camila disse, né, num dos dias mais difíceis da vida dela, eu e a Larissa estivemos ali do lado. Por isso que eu procuro ser sensível a essas pessoas. Lembra disso. Hoje, a maior parte das nossas vidas, nós somos os irmãos da fé. Mas tem momento que nós mudamos de lado. Nós somos aqueles que precisam ser carregados. Você sabe? Nesses dias você vê o valor da igreja, dos irmãos. Nesses dias não importa se aquele irmão é formado, se aquele irmão tem uma oratória boa, se a oração dele tem uma entonação de voz.
se ele realmente tem uma precisão, um conteúdo naquele dia. O que é que você precisa? É só de alguém para orar por você. Deixa eu te perguntar, hoje eu passei dos limites, né? Eu acho que hoje eu não estou nem ministrando, eu estou abrindo meu coração para você. Por isso que eu te falei, esse é o capítulo do livro que eu mais tenho carinho por ele. Porque as pessoas sempre me veem aqui em cima, forte, encorajador, palavra de fé. Pastor Francisco sempre está assim, ele sempre tem uma palavra. Mas estou te contando que teve momentos que eu tive que ser carregado. Pastor Naô também, meu Deus, se eu for falar aqui, eu vou chorar agora. Me ajudou demais, todos eles. Fora outros irmãos no ministério, amigos, conselhos. Deixa eu te perguntar aqui. O meu telefone está aqui embaixo. 31983073066. Se você hoje precisa ser carregado em fé, se você está travando uma luta, se você está precisando, você vai me mandar uma mensagem. E eu vou orar por você hoje. Eu não vou orar por você amanhã, depois. Não vou orar por você hoje. No final da live você vai me mandar uma mensagem. Se você hoje precisa ser carregado, talvez você se divorciou, está muito mal, sua fé vai lá embaixo, você não tem aquele ânimo para orar. Talvez você perdeu um ente querido, não superou, sua fé talvez parou lá naquele momento, está paralisado, você não conseguiu sair daquele lugar. Hoje nós precisamos carregar você, você precisa ser carregado. Eu vou carregar você em fé. Eu superei, hoje eu estou carregando um monte de gente. Eu me sinto assim, carrego um, deixo ele lá, depois volto, carrego outro. Se você está precisando, você vai me mandar uma mensagem. Mas por favor, não precisa mandar longa demais não. Você só fala, pastor, eu preciso da sua oração. Eu me identifico. Hoje eu estou dessa forma. Preciso que o senhor ore por essa área. Eu vou orar por você. Amém? Deus te abençoe. Que Deus derrame graça, força, vigor, alegria. Que o Senhor te renove. E vou te falar uma coisa aqui. Talvez você nunca tenha me conhecido, ter tido um contato comigo, mas você pode contar comigo. Eu faço questão de deixar o meu telefone aqui, porque eu não sou um artista, sou um irmão. Que você pode me mandar mensagem e eu vou te ajudar. Amém? Você foi abençoado? Você foi abençoado com essa live de hoje? Você conhece alguém que está precisando ser carregado? Literalmente está carregado? Sozinho ele não consegue. Sozinho ele não consegue superar a insônia, a depressão. Sozinho ele não consegue se libertar. Você conhece alguém? Se você conhece alguém, manda essa live para ele e você vai gravar uma oração para ele também. Você vai carregar alguém agora. Você é um irmão da fé. Eu estou sendo muito tocado aqui. Deus está me tocando muito. Sinto assim uma compaixão muito grande. Tem muita gente que agora mesmo talvez vai receber uma ligação nossa, uma mensagem, que Deus vai fazer algo muito poderoso na vida dele. A live vai ficar salva, pastor? Sim. Vou salvar ela aqui agora. Vou salvar também no YouTube e no Spotify para você mandar para o máximo de pessoas. Deus te abençoe. Hoje eu decidi abrir meu coração para você. Eu acho que hoje você me conheceu mais. Hoje você se identificou comigo também em uma outra área. Nós estamos juntos. Amém? Obrigado. Amanhã, meio-dia, nós estamos aqui novamente. Deixa Deus continuar tocando seu coração aí onde você está.